O pano de limpeza caiu das mãos de Júlia como se queimasse. Ela ficou paralisada diante da moldura dourada, o coração explodindo dentro do peito. Aquele rosto, aqueles olhos verdes, aquele sorriso tímido que ela reconheceria em qualquer lugar do universo. Não, não pode ser, ela sussurrou, sentindo as pernas bambas. O menino loiro do retrato era Lucas. O mesmo Lucas que ela embalou nas noites frias do orfanato. O mesmo que gritou seu nome enquanto era levado por estranhos. O mesmo que ela prometeu, com a voz de uma criança de 10 anos e o coração partido, que um dia reencontraria. Mas como podia ser? Lucas estava ali, na parede do escritório do homem que a humilhava todos os dias. Do milionário Marcelo Andrade, que tratava empregados como lixo descartável. "O que você está fazendo parada aí?" A voz dele cortou o silêncio como um chicote. E Júlia, sem conseguir controlar, disse as palavras que mudariam 3 vidas para sempre. "Eu conheço esse menino. Meu nome é Júlia Santos, tenho 28 anos, mas às vezes sinto que tenho 50. A vida não foi generosa comigo. Cresci no orfanato Estrela da Esperança desde bebê. Nunca conheci meus pais. Passei a infância inteira vendo outras crianças serem escolhidas enquanto eu ficava para trás. Sempre a menina que ninguém queria. Mas aprendi algo que o abandono ensina. Quando você não tem nada, pode dar tudo. E foi isso que fiz por Lucas. Um menino loiro de 5 anos que chegou assustado, chorando toda a noite, chamando por uma mãe que nunca voltou. Eu tinha 7 anos e decidi que seria alguém para ele. Sua protetora, sua irmã, sua família. Prometemos que nunca nos separaríamos. Mas promessas de criança são frágeis como vidro. Eles o levaram e eu fiquei. Hoje, limpo a mansão de um dos homens mais ricos do país. Marcelo Andrade, dono de construtora, arrogante, distante, sempre me lembrando que sou substituível. Até o dia em que vi aquele retrato, e tudo mudou. Se você acredita em promessas que atravessam o tempo, fique até o final, porque essa história vai partir seu coração antes de reconstruí-lo. Cuidado com esse vaso, vale mais que seu salário anual. A voz de Marcelo Andrade ecoou pelo corredor da mansão como uma sentença. Júlia segurou o pano de limpeza com mais força e desviou rapidamente do vaso de porcelana chinesa. Não era a primeira vez que ouvia esse tipo de comentário. Marcelo era exatamente o tipo de homem que o dinheiro havia transformado em algo difícil de engolir. Dono de uma das maiores construtoras do Brasil, ele tratava funcionários como peças de uma máquina. Para ele, Júlia era apenas mais uma empregada invisível. Mais uma sombra silenciosa limpando o luxo que ela jamais teria. E ela aceitava, porque precisava sobreviver. A mansão tinha 3 andares, 15 quartos, piscina infinita e jardins que pareciam não ter fim. Tudo ali gritava excesso. Tudo era pensado para impressionar, nunca para acolher. Júlia limpava cada centímetro daquele mundo de mármore e cristal. Acordava às 5 da manhã, trabalhava até 10 da noite e dormia num quartinho de empregada nos fundos da propriedade. Clarice, a governanta de postura rígida e expressão permanentemente irritada, coordenava tudo com mão de ferro. Júlia, quando terminar a sala, limpe o escritório principal. O senhor Marcelo vai receber investidores hoje à noite. Júlia assentiu em silêncio, sempre em silêncio. Aprendera que responder era pior que calar. Ela tinha 28 anos, mas sentia o corpo de 50. A vida não tinha sido generosa. Criada no orfanato Estrela da Esperança desde bebê, Júlia nunca conheceu os pais. Passou a infância inteira observando outras crianças serem adotadas enquanto ela ficava para trás. Sempre a que ninguém escolhia. Sempre a que sobrava. "Pelo menos tenho trabalho", murmurava para si mesma enquanto passava o pano nos móveis caríssimos. "Pelo menos tenho onde dormir." Mas a verdade doía.
Doía acordar todo dia para ser tratada como se não existisse. Doía ouvir Marcelo falar ao telefone sobre quanto gastou num jantar, um valor que pagaria seu salário de um ano inteiro. Você ainda está aí? A voz de Marcelo cortou seus pensamentos como uma lâmina. Ele estava na porta da sala, olhando o relógio de pulso que provavelmente custava um carro. Preciso que seja mais rápida, eficiência é tudo. Júlia engoliu as palavras que queria dizer. Desculpe, senhor. Vou terminar agora. Ele revirou os olhos e saiu, deixando um rastro de perfume caro e arrogância. Júlia respirou fundo, segurando as lágrimas que ameaçavam cair. Não podia se dar ao luxo de chorar. Não podia se dar ao luxo de perder esse emprego. Terminou a sala em tempo recorde e subiu para o segundo andar, onde ficava o escritório principal. Era um cômodo enorme. Estantes de livros do chão ao teto, uma mesa de mogno que ocupava metade do espaço, janelas enormes com vista para os jardins perfeitamente cuidados. Júlia começou pelas estantes, limpando com cuidado para não derrubar nenhum dos objetos caros. Troféus de golfe, estatuetas de cristal, fotos emolduradas de Marcelo em eventos sociais, sempre sorrindo aquele sorriso perfeito e vazio. Foi quando ela virou para limpar a parede atrás da mesa que o mundo parou. Ali, numa moldura dourada enorme, estava um retrato. O retrato de um menino. Um menino loiro, de olhos verdes penetrantes, com um sorriso tímido. Um sorriso que ela reconheceria em qualquer lugar. O pano de limpeza caiu de suas mãos. Não, não pode ser. As palavras saíram num sussurro estrangulado. Júlia se aproximou do retrato como se estivesse hipnotizada, o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. Aquele rosto, aqueles olhos, aquele sorriso. Lucas. O nome saiu de sua boca como uma prece, como uma lembrança enterrada que de repente voltava à superfície com força devastadora. As memórias invadiram sua mente como uma avalanche. O orfanato estrela da esperança, os corredores frios, os beliches apertados e Lucas, sempre Lucas. O menino loiro que chegou quando ela tinha 7 anos e ele tinha 5. Ele era pequeno demais, assustado demais. Chorava todas as noites, chamando pela mãe. E Júlia, que nunca teve ninguém, decidiu que seria alguém para ele. Tornou-se sua protetora. Sua irmã mais velha, sua família. Tá tudo bem, Luca. Ela lembrava de sussurrar nas noites em que ele acordava chorando. Eu tô aqui. Sempre vou estar aqui. Passaram 3 anos juntos, inseparáveis. Ele a chamava de Ju. Ela o chamava de Luca. Eram 2 órfãos contra o mundo, prometendo que nunca se separariam. Que quando crescessem, iam embora dali juntos. Mas as promessas de criança são frágeis. Júlia tinha 10 anos quando o casal chegou ao orfanato. Eram ricos, elegantes, procurando uma criança para adotar. E escolheram Lucas. Apenas Lucas. Por favor, ela lembrava de ter implorado, agarrando-se à diretora do orfanato. Por favor, não deixem ele ir sem mim. Nós somos uma família. Mas não importou. Órfãos não têm voz. Órfãos não decidem nada. A última imagem que tinha de Lucas era dele olhando para trás enquanto o casal o levava embora. Lágrimas escorrendo pelo rosto, gritando o nome dela. Ju, Ju, volta para mim. Eu prometo que vou te encontrar. Ela havia gritado de volta, sabendo no fundo que era uma promessa impossível. Eu prometo, Luca. Mas ela nunca o encontrou. Passou anos procurando, anos perguntando, anos sonhando com o reencontro. Até que a vida a engoliu com suas contas, empregos humilhantes e a realidade cruel de que alguns finais felizes simplesmente não acontecem. E agora, ali estava ele, em uma moldura dourada, na mansão do homem que a tratava como lixo. O que você está fazendo parada aí? A voz de Marcelo explodiu atrás dela como um trovão.
Júlia se virou tão rapidamente que quase caiu. Ele estava na porta do escritório, olhando para ela com aquela expressão de irritação permanente. Eu... Júlia não conseguia formar palavras. O coração batia descompassado, as mãos tremiam. Você o quê? Está sendo paga para trabalhar, não para ficar admirando decoração. Ele avançou para dentro do escritório, pegando alguns papéis da mesa. Senhor Marcelo, as palavras saíram antes que ela pudesse pensar. Esse menino no retrato, quem é ele? Marcelo parou. Olhou para ela como se ela tivesse acabado de falar em outro idioma. Como é que é? O menino do retrato? Júlia apontou com a mão trêmula. Eu preciso saber quem é ele. A expressão de Marcelo mudou de irritação para algo entre surpresa e raiva. Isso não é da sua conta. Volte ao trabalho. Por favor. Ela deu um passo à frente. Todas as regras de hierarquia evaporando diante da necessidade de saber a verdade. Por favor, me diga quem é esse menino. Você enlouqueceu? Marcelo elevou a voz, jogando os papéis de volta na mesa. Quem você pensa que é para me questionar? E então Júlia disse as palavras que mudariam tudo. Eu conheço ele. Marcelo ficou branco. E a verdade mais dolorosa da vida dele estava prestes a explodir. Eu conheço esse menino. As palavras explodiram de Júlia com uma força que ela não sabia que tinha. Nós crescemos juntos no orfanato Estrela da Esperança. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que parecia sugar todo o ar do cômodo. Marcelo a encarou, os olhos arregalados, a mandíbula apertada. O que você disse? Nós éramos do mesmo orfanato, Júlia repetiu, as lágrimas finalmente escapando. Lucas e eu éramos inseparáveis, até ele ser adotado, e eu nunca mais... Chega! Marcelo gritou, a voz ecoando pelas paredes. Você está delirando. Saia do meu escritório imediatamente. Mas, senhor, eu estou dizendo a verdade. Esse menino é meu filho. A revelação explodiu de Marcelo como uma confissão forçada. E Júlia sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Filho? Ela sussurrou, tentando processar a informação. Seu filho? Sim, meu filho, Marcelo repetiu, a raiva dando lugar a algo que parecia dor. Meu filho Lucas, que morreu há 10 anos em um acidente de carro. O mundo parou. Completamente, totalmente. Morreu? Júlia sentiu os joelhos cederem. Teve que se apoiar na mesa. Não pode ser. Saia daqui, Marcelo disse, mas a voz saiu quebrada, sem força. Saia antes que eu faça você ser demitida. Senhor Marcelo, por favor, me escuta, Júlia implorou, as lágrimas escorrendo livre agora. Eu não estou mentindo. Eu conheci Lucas no orfanato. Eu cuidei dele. Ele me chamava de Ju. Eu era a única família que ele conhecia antes de ser adotado. Pare! Marcelo socou a mesa, fazendo objetos pularem. Você não tem o direito de falar do meu filho. Você não sabe nada sobre ele. Eu sei que ele tinha um ursinho de pelúcia marrom que chamava de Bidu, Júlia disse rapidamente, desesperada para fazê-lo acreditar. Eu sei que ele tinha medo do escuro e dormia com a luz acesa. Eu sei que ele adorava desenhar aviões porque sonhava em voar. Marcelo ficou completamente imóvel, branco como um fantasma. Como você sabe essas coisas? Porque eu estive lá, Júlia respondeu, a voz embargada. Porque durante 3 anos eu fui a única coisa parecida com família que ele tinha. Porque quando vocês o adotaram, levaram a única pessoa que eu amava. O silêncio voltou, mas diferente, pesado, carregado de verdades dolorosas que nenhum dos dois estava preparado para enfrentar. Saia, Marcelo disse finalmente, virando as costas para ela. Apenas saia. Júlia saiu cambaleando do escritório. Desceu as escadas sem saber como. Passou pela sala de estar em choque absoluto. Clarice tentou falar com ela, mas ela não ouviu. Não conseguia ouvir nada, além do próprio coração despedaçando. Lucas, seu Luca, morto.
Ela correu até o pequeno quarto de empregada nos fundos da mansão, fechou a porta e desabou no chão. Soluçou como não fazia desde criança. Todas as memórias, todos os sonhos de reencontro, todas as promessas quebradas desmoronaram sobre ela como um prédio em chamas. Eu devia ter ido com você. Ela chorava, abraçando os próprios joelhos. Eu devia ter encontrado um jeito. Eu prometi que ia te proteger sempre. Mas enquanto chorava no chão frio do quarto minúsculo, Júlia não sabia que a verdade sobre a morte de Lucas era muito mais complicada do que Marcelo havia contado. Não sabia que segredos estavam enterrados há anos, esperando para vir à tona. E não sabia que, ao gritar aquelas palavras no escritório, ela havia começado a desenterrar uma história que mudaria tudo. Porque às vezes as pessoas que parecem mortas estão apenas escondidas, e às vezes a verdade é muito mais estranha que qualquer mentira. Do lado de fora do quarto, encostada na parede do corredor, Clarice havia escutado tudo. E pela primeira vez em anos, a governanta sentiu algo além de indiferença profissional. Sentiu o peso de um segredo que ela também carregava. Um segredo sobre um menino loiro que nunca deveria ter desaparecido da forma que desapareceu. A noite caiu pesada sobre a mansão. Júlia permaneceu trancada no quarto, o corpo sacudindo com soluços que vinham de um lugar tão fundo que doía fisicamente. Lucas estava morto. Seu Luca, o único ser humano que ela tinha amado de verdade, estava perdido para sempre. Júlia, abra a porta! A voz de Clarice soou do lado de fora, mas diferente, mais suave, mais humana. Por favor, preciso falar com você. Me deixe em paz. Júlia conseguiu responder entre lágrimas, abraçando o travesseiro fino como se pudesse encontrar algum consolo ali. Não posso, Clarice insistiu. Não depois do que ouvi no escritório. Se você realmente conheceu Lucas quando ele era criança, então tem coisas que precisa saber. Coisas que ninguém mais nesta casa sabe. Júlia limpou o rosto com as costas da mão e abriu a porta. Clarice entrou rapidamente, verificando o corredor como se temesse ser seguida, e fechou a porta com cuidado. Senta, ela disse apontando para a cama estreita. Seu rosto, habitualmente duro, estava diferente. Vulnerável, assustado. Júlia sentou, confusa. Durante meses trabalhando ali, Clarice nunca havia demonstrado qualquer gentileza. Tratava todas as empregadas com a mesma rigidez profissional e distante. Por que você está... Você não está mentindo, está? Clarice perguntou, sentando-se ao lado dela. Sobre ter conhecido Lucas no orfanato? Por que eu mentiria sobre algo assim? Júlia respondeu, a voz rouca de tanto chorar. Passei anos naquele lugar. Lucas chegou quando eu já estava lá. Um menino pequeno e assustado que chorava todas as noites. Eu cuidei dele como se fosse meu irmão de sangue. Conte-me sobre ele, Clarice pediu. E havia uma urgência em sua voz. Preciso saber se você está dizendo a verdade mesmo. Júlia respirou fundo, deixando as memórias voltarem. Lucas tinha cabelos tão loiros que pareciam dourados quando batia sol. Olhos verdes que mudavam de cor dependendo da luz. Ele era magro demais, frágil demais. Tinha medo de tudo no começo. Continue. Ele não largava um ursinho de pelúcia marrom que chamava de Bidu. Dormia abraçado nele toda a noite. Tinha pesadelos constantes e acordava gritando por alguém chamado mamãe. Júlia limpou as novas lágrimas que caíam. Eu ia até o beliche dele e ficava segurando a mão dele até dormir de novo. Clarice fechou os olhos como se as palavras doessem. Ele ainda tinha Bidu quando chegou aqui. Não largava o ursinho nem para tomar banho. Então você acredita em mim? Acredito. Clarice abriu os olhos e estavam úmidos, porque tudo que você está descrevendo combina exatamente com o menino que eu vi crescer nesta casa. Um menino que nunca conseguiu se livrar completamente dos fantasmas do passado. Me conta sobre ele, Júlia implorou.
Por favor, preciso saber como foi a vida dele depois que foi levado. Clarice se levantou e caminhou até a pequena janela que dava para os fundos da propriedade. A lua iluminava os jardins perfeitamente cuidados, criando sombras longas que pareciam dedos se estendendo pela grama. Lucas chegou aqui assustado e perdido, ela começou, a voz baixa. Marcelo e Helena eram boas pessoas. Tratavam ele com carinho, mas ele não se adaptava. Ficava horas sentado na janela do quarto, olhando para fora, como se estivesse esperando alguém chegar. Esperando por mim, Júlia sussurrou, sentindo o coração se despedaçar de novo. E Clarice confirmou o que Júlia mais temia. Sim, ele falava em você constantemente. Uma menina chamada Ju, que tinha prometido nunca abandoná-lo. E então Clarice revelou a verdade que ninguém queria enfrentar. O corpo de Lucas nunca foi encontrado. O corpo de Lucas nunca foi encontrado. As palavras de Clarice caíram como uma bomba. Júlia ficou paralisada, o cérebro tentando processar. O quê? Nunca encontraram o corpo dele? Clarice repetiu, olhando diretamente nos olhos de Júlia. O carro caiu do barranco. Helena morreu no impacto. Marcelo sobreviveu com ferimentos graves. Mas quando os socorristas chegaram, Lucas não estava no veículo. Então ele pode estar vivo! Júlia se levantou de um salto, o coração disparado. Se não tem corpo, tem esperança. Júlia, já faz 10 anos. Clarice tentou trazer sensatez. Não importa quanto tempo. Júlia segurou os ombros da governanta. Se não acharam o corpo, ele pode estar em algum lugar. Por que você nunca falou isso para ninguém? Porque deixou todo mundo acreditar que ele estava morto com certeza. Porque Marcelo não quer ouvir sobre isso. Clarice se soltou, a frustração explodindo. Ele se convenceu de que Lucas morreu, proibiu qualquer menção ao assunto. Quando tentei falar sobre a possibilidade dele estar vivo, ele me mandou calar a boca ou seria demitida. Isso é loucura. Júlia começou a andar de um lado para outro no espaço minúsculo. Se existe chance do filho estar vivo, como ele simplesmente desiste? Porque dor é mais fácil de lidar quando você aceita que acabou, Clarice explicou. Marcelo passou meses procurando depois do acidente. Contratou investigadores, ofereceu recompensas, revirou cada pedra. Mas não encontrou nada. Zero. Como se Lucas tivesse evaporado. E então simplesmente parou? Parou porque estava se matando por dentro, Clarice disse. Cada dia sem notícias era mais uma agonia. Então, ele tomou a decisão mais covarde possível. Declarou Lucas legalmente morto e fingiu que tinha superado. Mas qualquer pessoa que trabalha aqui sabe, Clarice balançou a cabeça, que ele nunca superou nada. Júlia se sentou de novo na cama, processando. Me conta sobre o acidente, todos os detalhes. Era uma viagem de fim de ano. Marcelo, Helena e Lucas iam para a casa de praia da família. Clarice começou, a voz pesada de memória. A estrada era perigosa, chovia forte. O carro capotou numa curva e caiu de um barranco. Helena morreu ali na hora. Marcelo foi resgatado inconsciente, mas vivo. Quando acordou no hospital, dias depois, perguntou por Lucas. Clarice pausou, os olhos distantes. Disseram que o menino não estava no carro quando a equipe de resgate chegou. Como assim não estava? O banco traseiro estava vazio. Fizeram buscas pelo rio que passava embaixo do barranco, achando que o corpo tinha sido arrastado pela correnteza. Procuraram durante semanas, mas nunca encontraram nada. Nada, Júlia completou. Nem roupa, nem sapato, nem um fio de cabelo. Nada, Clarice confirmou. Como se Lucas tivesse simplesmente desaparecido no ar. Você acha que ele está vivo? Júlia perguntou diretamente. Clarice ficou em silêncio por um longo momento. Acho que algo muito estranho aconteceu naquela noite. Algo que não foi investigado direito porque Marcelo quis encerrar o caso rápido demais. Ele tem medo, Júlia percebeu. Medo de descobrir a verdade?
ou medo do que a verdade pode revelar sobre ele mesmo. Batidas fortes na porta as fizeram pular de susto. Clarice! A voz de Marcelo soou do lado de fora, tensa. Preciso falar com você, agora. A governanta olhou para Júlia com uma expressão de aviso antes de abrir a porta. Marcelo estava no corredor, ainda de terno, mas com a gravata solta e os cabelos despenteados. Parecia ter envelhecido uma década desde a tarde. Senhor Marcelo, Clarice começou, mas ele a interrompeu. Preciso saber tudo sobre aquela empregada, ele disse, gesticulando na direção do quarto. Quem ela é? De onde veio? Se está dizendo a verdade. Foi quando Júlia apareceu atrás de Clarice, os olhos ainda inchados, mas a postura ereta. Eu estou bem aqui. Pode perguntar diretamente. Marcelo deu um passo para trás, como se não esperasse encontrá-la ali. Você realmente conheceu meu filho? Conheci. E posso provar. Júlia entrou no quarto e voltou segurando uma caixa de sapatos velha e amassada. Era tudo o que tinha do orfanato. Todas as suas posses no mundo cabiam ali dentro. Abriu a caixa e começou a tirar fotografias desbotadas pelo tempo. Essa é do aniversário dele. A diretora do orfanato deixou a gente fazer uma festinha pequena. Lucas ficou tão feliz que chorou. Na foto, 2 crianças abraçadas sorriam para a câmera. Um menino loiro segurando um pedaço de bolo como se fosse ouro. Uma menina morena ao lado dele, com o braço protetor em volta dos ombros dele. Marcelo pegou a foto com mãos que tremiam tanto que quase a deixou cair. Esse é meu filho, ele sussurrou, a voz partindo. É, e essa sou eu, Júlia apontou. Ele me chamava de Ju, eu o chamava de Luca. Prometimos que nunca iam nos separar, mas vocês separaram. Marcelo olhou para ela e havia culpa nos olhos dele. Agora, Helena e eu levamos ele e deixamos você para trás. Deixaram. E Lucas sofreu todos os dias por isso. Júlia não tentou esconder a acusação. Clarice me contou tudo, como ele implorava para vocês me buscarem, como o senhor proibiu Helena de falar em mim. Eu pensei. Marcelo não conseguia formar frases completas. O senhor pensou que ele ia simplesmente me esquecer, Júlia completou. Que uma criança órfã não valia o incômodo de uma segunda adoção. Que privilégios materiais iam apagar anos de vínculo emocional. Cada palavra era uma sentença condenatória. Marcelo afundou contra a parede do corredor, deslizando até ficar sentado no chão. Um homem poderoso, reduzido a nada pelo peso da própria culpa. Eu destruí meu filho, ele disse, as lágrimas finalmente vindo. Helena tentou me avisar, disse que eu estava cometendo um erro terrível, mas eu não escutei. E agora ele está morto, Júlia disse, a voz quebrada. Não, Clarice se intrometeu. Não necessariamente. Marcelo levantou a cabeça. O que você está dizendo? Estou dizendo que o corpo dele nunca foi encontrado, Clarice repetiu, dessa vez diretamente para ele. Estou dizendo que existe uma chance, mesmo que pequena, de Lucas estar vivo. Não, Marcelo balançou a cabeça veemente. Não faça isso, não me dê esperanças falsas de novo. E se não forem falsas? Júlia se ajoelhou na frente dele. E se ele está em algum lugar esperando ser encontrado? Já procurei, Marcelo gritou, o desespero explodindo. Virei aquela região de ponta cabeça, não encontrei nada. Então vamos procurar de novo, Júlia disse com firmeza. Vamos voltar ao começo, revisar cada detalhe, seguir cada pista que foi ignorada. Por quê? Marcelo a encarou. Por que você faria isso? Eu te tratei como lixo, te humilhei, te desprezei. Porque Lucas foi a única família que eu tive, Júlia respondeu simplesmente. Porque quando eu tinha 7 anos e ele chegou no orfanato com 5, eu prometi que ia proteger ele sempre. Quebrei essa promessa quando deixaram ele ir embora sozinho.
Não vou quebrar de novo. Marcelo olhou para aquela mulher que ele havia julgado tão erroneamente. Via agora a força que existia ali, a lealdade, o amor incondicional que ele próprio nunca soube dar ao filho. E se descobrirmos que ele realmente morreu? Ele perguntou, a voz pequena como de criança. E se for só mais dor? Então, pelo menos vamos saber a verdade. Júlia estendeu a mão. E vamos poder enterrar nossos fantasmas de verdade. Clarice observava a cena, vendo algo que nunca imaginou testemunhar. Marcelo Andrade, o homem que controlava impérios com mão de ferro, completamente quebrado na frente de uma empregada. Tem algo que nunca contei para ninguém, Marcelo disse depois de um longo silêncio. Algo que encontrei nos pertences de Lucas depois do acidente. O quê? Júlia segurou a respiração. Um caderno. Ele escrevia nele como diário. Marcelo olhou para ela com olhos destruídos. Em toda a página tinha a mesma frase escrita. Preciso encontrar a Ju. Prometi que ia voltar. O mundo parou completamente, absolutamente. Ele ainda pensava em mim? Júlia mal conseguiu fazer as palavras saírem. Todo dia, toda noite, até o momento do acidente, Marcelo confirmou. E eu proibi minha esposa de ajudá-lo a te encontrar. Deixei meu filho sofrer porque meu orgulho era mais importante. Senhor Marcelo, Clarice disse suavemente, o senhor cometeu erros terríveis, mas ainda pode corrigi-los. Se Lucas está vivo, merece ser encontrado. Marcelo limpou o rosto, respirou fundo. Era um homem acostumado a tomar decisões difíceis, mas essa era a mais importante de todas. Vamos procurá-lo, ele disse, levantando-se. Não importa quanto tempo leve, não importa o que custe. Vamos encontrar meu filho. Nosso filho, Júlia corrigiu suavemente. Porque Lucas não pertence só ao Senhor. Ele pertence a todos que o amaram de verdade. Naquela noite, 3 pessoas que eram essencialmente estranhas formaram uma aliança improvável. Unidos pela memória de um menino loiro que havia tocado todas as suas vidas de formas profundas e irreversíveis. Por onde começamos? Clarice perguntou. Pelo local do acidente, Marcelo respondeu. Vamos voltar para onde tudo começou. E muito distante, em algum lugar que nenhum deles podia imaginar, alguém acordou de um pesadelo recorrente. Um sonho onde uma menina de tranças gritava um nome que ele não conseguia lembrar, mas que fazia seu coração doer. Ju, ele murmurou no escuro. Quem é você? Por que não consigo te esquecer? A verdade estava enterrada naquela estrada, e o que eles iam descobrir mudaria tudo. O sol ainda não havia nascido quando Júlia, Marcelo e Clarice entraram no carro. A viagem até o local do acidente levaria algumas horas e nenhum deles havia dormido direito. Marcelo dirigia em silêncio, os nós dos dedos brancos de tanto apertar o volante. Faz tempo que o senhor não volta lá? Júlia perguntou do banco de trás, observando a paisagem escura pela janela. Nunca voltei. Marcelo respondeu a voz tensa. Depois que saí do hospital, jurei que nunca mais passaria por aquela estrada. Então, por que está voltando agora? Clarice questionou do banco do passageiro. Porque passei tempo demais fugindo, ele admitiu. E porque talvez vocês duas estejam certas. Talvez eu tenha desistido rápido demais. A estrada se estendia à frente deles como uma cobra negra, serpenteando por montanhas cobertas de névoa. Quanto mais se aproximavam do local, mais tenso Marcelo ficava. Júlia podia ver a mandíbula dele se apertar, as mãos tremerem levemente. Ali na frente, ele finalmente indicou quando o sol começava a nascer, tingindo o céu de laranja e rosa. A curva onde aconteceu. O carro diminuiu a velocidade até parar no acostamento. Todos saíram em silêncio. O ar frio da manhã cortava como lâminas. Do lado direito da estrada havia uma grade de proteção enferrujada. Do outro lado, um barranco íngreme que descia até um rio que corria violento muitos metros abaixo. Foi aqui,
Marcelo falou caminhando lentamente até a grade. Helena estava dirigindo. Chovia tanto que mal conseguíamos enxergar a estrada. Então vi os faróis vindo na nossa direção. No lado errado da pista. Júlia se aproximou, o coração apertado. Outro carro? Um caminhão grande, fora de controle. Marcelo continuou, os olhos fixos no vazio. Helena tentou desviar, mas a estrada estava molhada demais. Perdemos o controle, batemos na grade e o carro capotou pelo barranco. "O senhor se lembra de tudo?" Clarice perguntou suavemente. "Lembro de cada segundo", ele respondeu, a voz quebrada. "Lembro dos gritos de Helena, de Lucas chorando no banco de trás. Lembro do carro girando, do vidro quebrando, do impacto na água. E depois acordei no hospital. Me disseram que conseguiram me resgatar, mas Helena já estava morta. E Lucas tinha desaparecido." Júlia desceu com cuidado pela lateral do barranco, segurando-se em árvores e pedras. A descida era íngreme e perigosa, mas ela precisava ver, precisava entender. Lá embaixo, o rio corria com força, batendo em pedras grandes e criando redemoinhos. Era fácil imaginar como um corpo pequeno poderia ser arrastado pela correnteza, mas algo a incomodava. "Clarice!" ela gritou de baixo. "Desce aqui!" A governanta desceu com dificuldade, seguida por Marcelo. Quando chegaram onde Júlia estava, ela apontou para as margens do rio. "Olha isso!" ela disse. "A margem é cheia de pedras grandes. Tem árvores caídas, galhos entrelaçados. Se um corpo fosse arrastado pela correnteza, ficaria preso em algum lugar." "Os investigadores procuraram durante semana", Marcelo argumentou. "Reviram cada centímetro desse rio." "Mas encontraram alguma coisa?" Júlia insistiu. "Qualquer pedaço de roupa? De sapato? Qualquer evidência?" Marcelo ficou em silêncio. "Não." Ele finalmente admitiu. "Não encontraram nada. Absolutamente nada." "Isso não é estranho para vocês?" Júlia questionou. "Um corpo some completamente sem deixar rastro?" A correnteza estava muito forte. Marcelo tentou argumentar, mas havia incerteza em sua voz agora. Forte o suficiente para arrastar um corpo por quilômetros, mas não forte o suficiente para quebrar aqueles galhos ali? Júlia apontou para um emaranhado de galhos que formavam uma espécie de barreira natural no rio. Qualquer coisa que viesse pela água ficaria presa ali. Clarice observava tudo em silêncio, processando. "Ela tem razão, Sr. Marcelo. Não faz sentido. Então o que vocês estão sugerindo?" Marcelo perguntou. E havia algo novo em sua voz. Não era só esperança, era medo. "Estou sugerindo que talvez Lucas não estivesse no carro quando ele caiu", Júlia disse. E as palavras ficaram suspensas no ar como uma bomba prestes a explodir. "Isso é impossível", Marcelo balançou a cabeça. "Eu vi ele no banco de trás antes de batermos." "Mas o senhor se lembra dele depois do impacto?" Clarice perguntou. Marcelo abriu a boca para responder, mas parou. Seu rosto empalideceu. Eu não lembro. Acordei no hospital. Não lembro de nada entre o acidente e acordar." "Precisamos falar com os investigadores originais", Júlia disse, já subindo de volta para a estrada. "Precisamos ver os relatórios oficiais." De volta ao carro, Marcelo ligou para seu advogado, pedindo cópias de todos os documentos do acidente. Enquanto isso, Clarice pesquisava no celular informações sobre a equipe de resgate. "Achei algo", ela anunciou. O coordenador da equipe de resgate na época era um homem chamado Hélio Campos. Ele ainda mora na cidade vizinha, trabalha como instrutor de primeiros socorros. "Vamos falar com ele", Marcelo disse, ligando o carro. A cidade era pequena, típica do interior, com casas simples e pessoas que olhavam curiosas para o carro importado passando pelas ruas estreitas. Encontraram Hélio numa academia onde ele dava aulas de salvamento aquático. Era um homem de meia idade, forte, de aparência séria. Quando Marcelo se apresentou, o reconhecimento foi imediato. "Senhor Andrade", Hélio apertou a mão dele. "Lembro do seu caso. Foi um dos resgates mais difíceis da minha carreira. Podemos conversar sobre aquela noite?" Marcelo pediu.
e havia uma urgência em sua voz que fez Hélio sentir. Sentaram-se numa sala pequena de reuniões. Júlia e Clarice permaneceram em pé, atentas a cada palavra. "O que o senhor quer saber?" Hélio perguntou. "Tudo, cada detalhe do resgate", Marcelo respondeu. Hélio respirou fundo. "Chegamos cerca de 1 hora depois do acidente. A chuva havia parado, mas o rio ainda estava agitado. Encontramos o senhor ainda preso ao carro, inconsciente, mas vivo. Sua esposa estava no banco do motorista, já sem vida. E meu filho? Não estava no carro", Hélio disse. E a frase foi como um trovão. Quando chegamos, o banco de trás estava vazio. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Marcelo ficou branco como papel. "Vazio?", ele repetiu. "Mas isso não faz sentido, ele estava lá, eu vi ele." "Sei que é difícil de processar", Hélio disse gentilmente. "Mas revistamos cada centímetro daquele carro. Não havia nenhuma criança." "Então, onde ele estava?" Júlia se inclinou para a frente. "Para onde foi?" "Assumimos que tinha sido arrastado pela água antes de chegarmos. Procuramos durante semanas", Hélio explicou, "mas sempre me pareceu estranho." "Estranho como?" Clarice perguntou. Hélio hesitou, como se estivesse decidindo se deveria continuar. O cinto de segurança do banco de trás estava desafivelado, não rasgado, não arrancado pelo impacto, desafivelado, como se alguém tivesse aberto propositalmente. "Uma criança poderia ter feito isso no pânico?" Marcelo questionou, agarrando-se a qualquer explicação lógica. "Talvez", Hélio respondeu, mas não parecia convencido. "Mas tem mais. Encontramos pegadas." "Pegadas?" Júlia sentiu o coração acelerar. "Pequenas, de criança. Na margem do rio, cerca de 50 metros rio abaixo", Hélio revelou. "Levavam para dentro da mata." "Por que ninguém me contou isso?" Marcelo se levantou bruscamente, a cadeira rangendo. "Contaram, senhor Andrade. Está no relatório que foi entregue ao senhor no hospital." Hélio disse calmamente. "Seguimos as pegadas por quase 1 quilômetro até perderem o rastro numa estrada de terra." E então Hélio revelou o detalhe mais perturbador. Não eram só pegadas de criança. Havia pegadas de um adulto. Alguém estava esperando ali. "Havia pegadas de um adulto", Hélio repetiu. "Botas grandes, trilha, cerca de 100 metros de onde as pegadas da criança começavam. Alguém estava esperando ali." Júlia sentiu um frio na espinha. Alguém sabia que o acidente ia acontecer. A afirmação ficou pairando no ar como veneno. Marcelo ficou branco. "Está dizendo que o acidente foi proposital?" "Estou dizendo que merece investigação", Júlia respondeu. "Pegadas de adulto esperando perto do local. Criança caminhando calmamente depois de um trauma. Nada disso é normal." Clarice pegou outra anotação. "Senhor Campos, tem algum registro de outros veículos passando por ali naquela noite?" A polícia rodoviária mencionou um carro que não parou para ajudar. Foi visto saindo da área pouco depois do acidente. Hélio consultou os papéis, mas nunca conseguiram identificar. "Cor? Modelo?" Marcelo pressionou. "Escuro, talvez preto ou azul marinho." "Não tinha placa visível", Hélio leu. "A testemunha era um caminhoneiro que passou pelo local meia hora depois do acidente." "Esse caminhoneiro ainda está por perto?" Júlia perguntou, o instinto de investigação despertando. "Maurício Santos. Mora aqui na cidade mesmo. Trabalha num posto de gasolina na estrada principal", Hélio informou. "Precisamos falar com ele." Marcelo se levantou, renovada a determinação nos olhos. "Agora." Encontraram Maurício no posto, um homem de meia idade com mãos calejadas e olhar cansado. Quando Marcelo se apresentou, o reconhecimento foi imediato. "O pai do menino desaparecido", Maurício disse tirando o boné. "Penso naquele dia até hoje." "O senhor viu um carro saindo do local?" Marcelo foi direto ao ponto. "Vi. Escuro, vidros fumê,
dirigindo rápido demais para aquela estrada perigosa, Maurício confirmou. Achei estranho na hora, mas só depois soube do acidente. Viu quem estava dirigindo? Não consegui ver o motorista, mas vi algo no banco de trás. Maurício hesitou. O quê? Júlia se aproximou. Uma criança loira, pressionada contra o vidro traseiro, Maurício revelou. E o mundo parou mais uma vez. Pensei que tinha imaginado coisas por causa do cansaço da viagem, mas quando soube do menino desaparecido, tentei contar para a polícia. E Marcelo mal conseguia respirar. Disseram que eu devia estar confuso, que era noite, que tinha chovido muito. Maurício baixou a cabeça. Não levaram a sério. Lucas estava naquele carro, Júlia declarou com convicção absoluta. Alguém pegou ele da cena do acidente e levou embora. Mas quem? E por quê? Clarice questionou. Marcelo afundou contra o carro, o peso da verdade esmagando. Alguém planejou tudo isso. O acidente, o sequestro, tudo. E Lucas está vivo, Júlia disse, tocando o braço dele. Está vivo em algum lugar e vamos encontrá-lo. Maurício limpou a garganta. Tem mais uma coisa que nunca contei para ninguém. O quê? Todos se viraram para ele. Consegui ver parte da placa do carro, só 3 letras antes dele desaparecer na curva, Maurício revelou. VTR. Lembro porque era igual às iniciais da minha mãe. Marcelo pegou o celular com mãos trêmulas. VTR. Podemos rastrear isso, podemos encontrar o carro. Depois de tanto tempo? Clarice duvidou. Não importa quanto tempo passou, Marcelo disse. E pela primeira vez havia fogo real em seus olhos. Vou revirar esse país de ponta cabeça se for preciso, mas vou encontrar meu filho. De volta à mansão, Marcelo transformou a sala de jantar em centro de investigação. Mapas, fotos antigas, documentos espalhados. Consegui algo, ele anunciou entrando com o laptop. Seus olhos estavam vermelhos de cansaço, mas brilhavam com determinação renovada. Meu investigador particular rastreou todos os carros registrados com as letras VTR na placa na época do acidente. Quantos? Júlia se aproximou rapidamente. 143 na região sudeste, mas quando filtramos por carros escuros, sedãs ou SUVs, o número cai para 38. Ele respondeu, virando a tela. Ainda são muitos, Clarice observou, servindo café para todos. Como vamos investigar todos? Já estamos investigando, Marcelo disse. Tem uma equipe verificando o paradeiro de cada proprietário na noite do acidente, cruzando com registros de pedágios, postos de gasolina, câmeras de segurança que ainda tenham arquivos. Júlia estudava a lista de nomes quando algo chamou sua atenção. Marcelo, esse nome aqui, Vítor Amaral, por que parece familiar? Marcelo olhou para onde ela apontava e ficou pálido. Não pode ser. Quem é? Clarice perguntou, percebendo a mudança em sua expressão. Vítor Amaral era meu sócio, Marcelo disse, a voz saindo estrangulada. Tínhamos uma construtora juntos antes dele se aposentar e se mudar para o interior. Quando ele se mudou, Júlia questionou, o coração acelerando. Logo depois do acidente, Marcelo respondeu, afundando na cadeira. Disse que queria uma vida mais tranquila, longe da cidade. Vendeu as participações dele na empresa e desapareceu. Isso não é coincidência, Júlia declarou. Onde ele está agora? Não sei, perdemos contato completamente, Marcelo admitiu. Na época achei estranho, mas estava tão devastado que não questionei. Vítor tinha motivos para fazer mal ao senhor? Clarice perguntou a pergunta que todos estavam pensando. Marcelo ficou em silêncio por um momento, processando. Tínhamos divergências nos negócios. Ele queria expandir a empresa de uma forma que eu achava arriscada. Brigamos feio algumas vezes. Feio o suficiente para ele querer vingança? Júlia pressionou. Eu não sei. Marcelo passou as mãos pelo rosto. Vítor sempre pareceu racional, controlado. Nunca imaginei que pudesse fazer algo tão extremo. Precisamos encontrá-lo, Júlia disse com firmeza.
Agora. Enquanto Marcelo fazia ligações tentando localizar Vitor, Júlia subiu para o quarto de Lucas. Era um cômodo que Marcelo havia mantido intocado, exatamente como estava na noite do acidente. Brinquedos nas prateleiras, livros sobre a mesa, roupas ainda no armário. Posso entrar? Clarice apareceu na porta carregando uma caixa. Claro. O que é isso? Coisas que Helena guardava de Lucas. Achei no sótão. Clarice colocou a caixa na cama. Desenhos, cartas, trabalhos da escola. Júlia começou a revirar cuidadosamente. Havia dezenas de desenhos, a maioria mostrando uma família feliz. Pai, mãe, filho. Mas em alguns havia uma quarta figura, uma menina de tranças. Ele me desenhava, Júlia sussurrou, os olhos enchendo de lágrimas. Mesmo depois de tanto tempo. Helena me contou uma vez que Lucas falava em você todo dia. Clarice revelou suavemente. Dizia que quando crescesse ia te encontrar e vocês iam ser uma família de verdade. Foi então que ela encontrou algo estranho no fundo da caixa. Um caderno pequeno com capa preta, escondido sob uma pilha de boletins escolares. O que é isso? Ela abriu e começou a ler. Era o diário de Helena. As primeiras páginas eram normais. Anotações sobre o dia a dia, compromissos, pensamentos sobre a maternidade. Mas conforme avançava, o tom mudava. Ficava mais sombrio, mais preocupado. Clarice, escuta isso. Júlia começou a ler em voz alta. Marcelo está diferente desde que Vitor propôs aquele negócio. Eles brigam o tempo todo. Hoje Vitor veio aqui em casa e ameaçou Marcelo na frente de Lucas. Disse que ia fazer ele se arrepender de ter recusado a parceria. Ameaçou? Clarice se aproximou. Que tipo de ameaça? Júlia virou mais páginas procurando. Aqui, alguns dias antes do acidente, estou com medo. Vitor apareceu de novo hoje. Disse que Marcelo ia perder tudo que ama. Olhou para Lucas de um jeito que me deixou apavorada. Pedi para Marcelo chamar a polícia, mas ele disse que estou exagerando. O silêncio que seguiu foi pesado como chumbo. Helena sabia, Clarice murmurou. Ela sabia que Vitor era perigoso e tentou avisar Marcelo. Mas ele não escutou, Júlia completou, sentindo raiva crescer. Se ele tivesse ouvido a esposa, Lucas ainda estaria aqui. Júlia desceu correndo com o diário. Marcelo estava na sala ao telefone, mas ela não esperou ele terminar. Leia isso. Ela jogou o diário na mesa na frente dele. Helena sabia que Vitor era uma ameaça. Marcelo desligou o telefone e começou a ler. Conforme seus olhos percorriam as páginas, a cor sumia de seu rosto. Quando terminou, suas mãos tremiam tanto que o caderno caiu no chão. Ela tentou me avisar, ele sussurrou, a voz quebrada. Helena implorou para eu fazer algo, e eu ignorei. Achei que estava sendo paranoica. O investigador encontrou Vitor, Marcelo disse, a voz agora firme. Ele mora numa fazenda isolada, a 5 horas daqui. Vamos buscá-lo, agora. Quando chegaram à fazenda, viram algo que fez o tempo parar. Uma corda de balanço numa árvore. E no chão, meio enterrado, um ursinho de pelúcia marrom desbotado. Bidu. A porta do celeiro se abriu devagar. E de dentro das sombras saiu um jovem, alto, magro, cabelos loiros que caíam sobre olhos verdes penetrantes. Ele olhou para Júlia, e algo naquele olhar a fez desabar. Luca, ela sussurrou. O jovem inclinou a cabeça, confuso. Como você sabe meu nome? Mas então seus olhos pousaram na foto que Júlia segurava, a foto do aniversário, e algo quebrou dentro dele. Memórias invadiram como avalanche. O orfanato, os beliches, a menina de tranças que sempre estava lá. Ju, ele disse. E não era pergunta, era reconhecimento. Júlia correu, e quando se abraçaram, os dois caíram de joelhos. Eu lembro, Lucas chorava. Eu lembro de você, lembro de tudo. Marcelo observava, lágrimas escorrendo. Vitor foi preso naquele dia. Confessou tudo. A vingança, o sequestro planejado,
os anos manipulando Lucas, mas nada disso importava agora. Meses depois, sentados no jardim da mansão, os três conversavam sobre o futuro. Quero ajudar crianças, Lucas disse. Crianças em orfanatos. Quero que elas saibam que mesmo quando tudo parece perdido, existe esperança. Fundação Helena, Marcelo sugeriu, para que nenhuma criança precise se sentir esquecida. Perfeita, Lucas sorriu. Minha mãe ia amar isso. E naquele momento, sob as luzes quentes do pôr do sol, 3 vidas quebradas encontraram forma de se reconstruir juntas. Porque família não é sobre sangue, é sobre quem fica, quem luta, quem ama sem condições. Às vezes, os finais felizes não são dados, são conquistados com sangue, suor e segundas chances. Júlia tornou-se diretora executiva da Fundação Helena. Visitava orfanatos por todo o país, olhando nos olhos de crianças esquecidas e dizendo a elas algo que ninguém nunca havia dito a ela: você importa, você tem valor e alguém vai te encontrar. Lucas se formou em psicologia, especializando-se em trauma infantil. Voltava ao orfanato Estrela da Esperança toda semana. Sentava-se com os mais assustados e dizia: eu sei como é. Eu também achei que tinha sido esquecido, mas não fui. E você também não será. Marcelo vendeu metade da empresa. Descobriu que luxo não preenche o vazio que a ausência deixa. Passou a investir cada centavo em projetos sociais, provando que até os mais arrogantes podem renascer quando confrontados com a própria humanidade perdida. Certa tarde, os 3 visitaram o túmulo de Helena. Júlia colocou flores brancas. Lucas segurou a mão de Marcelo. E Marcelo, pela primeira vez desde o acidente, sentiu algo além de culpa. Ela teria orgulho de nós, Lucas disse, olhando para o céu azul sem nuvens. Ela sabia. Marcelo respondeu, a voz finalmente em paz. Sabia que eu precisava perder tudo para encontrar o que realmente importava. Júlia olhou para os 2 homens ao seu lado e sorriu através das lágrimas. A menina órfã que ninguém quis. O menino sequestrado que todos achavam morto. O milionário que confundiu poder com amor. 3 almas quebradas que se reconstruíram juntas. Porque no final das contas, a vida não nos pergunta se estamos prontos para a dor. Ela apenas entrega. Mas também entrega segundas chances para aqueles corajosos o suficiente para aceitar que erraram, humildes o suficiente para pedir perdão e fortes o suficiente para recomeçar. Lucas voltou para Júlia. Júlia cumpriu sua promessa. Marcelo encontrou redenção. E Helena, de algum lugar além, finalmente descansou em paz. Às vezes, as pessoas que mais amamos são aquelas que nunca compartilharam nosso sangue. Família é quem fica quando o mundo desmorona. Família é quem luta por você quando todos desistem. Família é a menina de 7 anos que promete proteger um menino assustado. É o filho que perdoa o pai imperfeito. É o pai que aprende que orgulho mata mais que qualquer acidente. Se você tem alguém na sua vida que nunca desistiu de você, agradeça hoje. Se você cometeu erros que machucaram quem ama, nunca é tarde para recomeçar. Se você é a criança esquecida esperando ser encontrada, você será. Prometo. Porque promessas de infância não morrem. Elas apenas esperam o momento certo para renascer. Se essa história tocou seu coração, deixe um comentário contando. Você acredita em segundas chances? Você tem alguém que prometeu reencontrar? Inscreva-se no canal e ative o sininho para mais histórias que vão transformar sua forma de ver o mundo. Compartilhe com alguém que precisa acreditar que milagres acontecem quando menos esperamos. Comente. Promessa cumprida. Se você também tem uma promessa de infância que ainda guarda no coração. Obrigado por ficar até o final. Você faz parte dessa família agora. E aqui, ninguém é deixado para trás. Nos vemos na próxima história.